surgir ao longo da minha exposição aqui, vocês podem entrar em contato via chat, né? Ou se vocês quiserem habilitar o microfone ou a câmera, vocês podem fazer isso também, tá? Ok? Então vamos lá, eu vou carregar aqui um material. Esse material, ele corresponde, tá? Ele corresponde a minhas notas de aula no que se refere à álgebra de diagramas de blocos, tá? Então acho que ele vai ser útil principalmente para aquele primeiro exercício, né? Que envolve a redução de diagramas. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a isso, tá? Então, num diagrama de blocos, a gente tem dois componentes básicos, né? O primeiro componente são os sinais ou variáveis, né? Então, os sinais, eles fluem só no sentido. Então, por exemplo, aqui eu estou descrevendo um sinal R de S. Aqui um sinal U de S, aqui um sinal Y de S. Então, o fluxo é só no sentido que está indicado aqui pela seta, né? E os blocos, na verdade, eles relacionam duas variáveis, né? Então, aqui eu tenho uma primeira variável, que é a variável de entrada desse bloco, e aqui eu tenho uma segunda variável, né, que é a variável de saída do bloco. Esse bloco aqui, ele é descrito pela função de transferência C de S. A entrada é E de S e a saída é U de S. O segundo bloco tem entrada U de S e saída Y de S, né? Esse bloco ele representa essa segunda função de transferência aqui, que é P. Então, como a gente sabe, né? No domínio da frequência, tá? As operações, elas são operações algébricas. Então, a saída U de S nada mais é do que o produto da função de transferência, que representa o bloco, vezes a entrada E de S. A mesma coisa acontece aqui para a saída Y, né? A saída Y de S é P de S vezes U de S, tá? Então, é uma coisa simples, né? Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês visualizarem as coisas, né? Tá? Os outros elementos básicos, né, os outros componentes básicos de um sistema de controle são os comparadores, né, também chamados de somadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois sinais, né, R de S e Y de S. Eles podem ser combinados assim, né? Aqui o R de S vai ser somado e o Y de S ele pode ser subtraído ou somado. E o resultado é exatamente essa soma, né? Aqui eu tenho um caso mais geral de distribuição, né? De soma, né? De sinais U, W e Y, né? Isso é simples, né? São elementos simples de comparação. Sendo distribuído para dois canais, digamos assim, né? Quer dizer, esse mesmo sinal ele aparece aqui, ele aparece aqui. Esse sinal Y aqui, né? Ele vai aparecer, vai distribuído aqui e distribuído aqui. Então isso digamos assim, é o bem básico, né? Dos sistemas de controle. Essas associações aqui elas são mais interessantes, né? A primeira associação série, tá? Eu vou voltar aqui um pouco para ficar em contato aqui com o bate-papo, tá? Com o chat. Então, aqui eu tenho a primeira associação série, né? Essa associação série, eu tenho um sinal R de S, ele passa por um bloco C de S, depois o resultante aqui, ó, o sinal resultante ele vai ser a entrada do segundo bloco P de S e vai gerar a saída Y de S, tá? Então, observem que eu posso representar esse conjunto aqui, série, né, por um único bloco cuja função de transferência é C vezes P de S. Tá? Então, a entrada continua sendo E e a saída continua sendo Y. Né? Então, esses dois blocos aqui, ó, essas duas descrições,
elas são exatamente equivalentes. Tá? A associação paralelo, tá? Eu tenho um sinal de entrada U, esse sinal ele é distribuído, né? Então, para uma primeira função P1 e para uma função P2, tá? E ele vai resultar, através dessa soma aqui, num sinal Y, né? Então, dependendo dos sinais aqui envolvidos, né? Por exemplo, o Y, no caso aqui, se o sinal for positivo aqui, ele nada mais é, quer dizer, o bloco resultante aqui, né? O bloco equivalente seria P1 de S mais P2 de S, né? Aí, dependendo da natureza dos sinais aqui, eu vou ter uma descrição diferente aqui para a função de transferência, tá? Ok? Tá legal? Mais uma vez, lembrando, qualquer dúvida, vocês podem enviar uma mensagem através do nosso chat aqui, no nosso bate-papo público, tá? Ok? Esse tipo de associação aqui, ele é fundamental no nosso curso, né? Ele é um tipo de associação que a gente chama de realimentação, né? É exatamente o nosso sistema de controle realimentado, né? Na convenção que a gente usou, o CDS aqui, tá? É o controlador, o PDS aqui é a planta e o FDS representa a função de transferência de um sensor, né? Observem, aqui eu tenho uma associação séria, tá? Ok? Quer dizer, o bloco equivalente a essa associação séria, ele é representado pela função CDS-PDS, tá? Para obter a função de transferência equivalente desse bloco, né? Ou seja, de um bloco cuja entrada é R e a saída é Y, a gente vai equacionando as variáveis, né? Então, por exemplo, aqui, né? Quem é Y de S? Y de S é P, na verdade, se eu reduzir aqui, né? Tá? Quem seria Y de S? Seria o produto, né, de C de S, P de S pelo sinal que aparece aqui. Qual é o sinal que aparece aqui? O sinal que aparece aqui é R de S, quer dizer, menos, né? Se aqui for menos, né? Mais, né? Se aqui for mais, né? O valor que está vindo aqui a partir da realimentação, né? Então, o valor que vem aqui através da realimentação é F de S, Y de S, tá? Se a gente, então, eliminar todas as variáveis intermediárias, a gente vai fazer um exercício logo em seguida para discutir esse ponto, tá? Se a gente eliminar todas as variáveis intermediárias, tá? E ficar só com a entrada R e a saída Y, esse bloco aqui, né, o bloco de realimentação, ele vai ser descrito assim, né? É o produto, né, do que está no caminho direto entre a referência e a saída, esse CDS, PDS, sobre 1 mais, observem um dado importante aqui, né? 1 mais se aqui for menos, tá? CDS, PDS, FDS, que é o produto desse loop aqui, ó, tá vendo? O produto dessa malha aqui, tá? A gente, na nomenclatura de controle, a gente chama isso de ganho de malha do sistema, né? Tá? Então, aqui eu vou ter 1 mais, se aqui for menos, né? O produto da malha aqui, CDS, PDS, FDS. Se aqui for mais, então eu vou ter o sinal de menos aqui, né? Tá? Então, essas são as associações principais, tá? A partir delas, a gente pode determinar ou reduzir qualquer sistema de controle a uma entrada e a uma saída, tá? Ok? Eu vou, então, carregar agora alguns exercícios, tá? Que eu gostaria de discutir com vocês aqui na nossa reunião de hoje, né? Tá? Esses exercícios, eles são similares aos exercícios que a gente está pedindo que vocês entreguem, né, como atividade da primeira semana, né? Na aula da quarta-feira,
na nossa reunião da quarta-feira, eu vou voltar também a discutir outros exercícios. A ideia é que, através dos exercícios, a gente consiga consolidar um pouco mais, né, o entendimento do curso, dos conceitos que estão sendo apresentados aí, principalmente no caso agora da quarta-feira, desse nosso primeiro módulo, né? Nosso primeiro módulo, tá? Ele envolve 2 semanas, né? E basicamente essa revisão de análise linear e representação de sistemas, né? Tá? Então, eu vou resolver aqui alguns exercícios e, em função desses exercícios, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o que está sendo apresentado, quiserem esclarecer um ou outro conceito, vocês podem enviar uma mensagem ou entrar com voz e vídeo, né, para que a gente tenha uma interação maior, tá? Ok? Então vamos ver esse primeiro exercício aqui, né? Chamei de exercício 1, tá? Esse exercício 1 também é um exercício proposto na minha primeira lista, né? E a ideia é determinar uma função de transferência de malha fechada, tá? Então observem, aqui os blocos C de S, P de S e F de S, eles representam funções de transferência de malha aberta, tá? Eu quero funções de transferência de malha fechada, né? Observe, nesse sistema eu tenho 3 entradas aqui, né? Eu tenho a entrada R, que a gente associa com a referência ao sistema, né? Tá? Eu tenho a entrada W, que representa um distúrbio na atuação, né, do controlador, e tenho uma entrada V, tá? Que representa alguma imprecisão na medida da saída. A saída é medida por F de S, né? Pelo sensor, representado por F de S, e eventualmente essa saída ela pode estar sendo, digamos assim, corrompida por algum tipo de ruído aqui, representado pela variável V. E cada um desses sinais aqui, então essas variáveis aqui, R, W e V, são variáveis independentes, né? Tá? E esses sinais E, U e Y, né, são variáveis dependentes. Então, por exemplo, o erro aqui, ele vai ser função de R de W de V. O U vai ser função de R, W e V. E a saída Y também, de R, W e V. Tá? Nesse exercício, eu quero determinar qual é a função de transferência de malha fechada de W para E, ou seja, do distúrbio da atuação atingindo o erro. Quer dizer, qual é a contribuição de W, né, para a composição aqui do erro E. Tá? Eu posso fazer isso, quer dizer, o jeito mais simples de fazer isso é exatamente equacionando, né, quer dizer, construindo um sistema de equações algébricas, né, e eliminando as variáveis intermediárias entre E e W. Então, eu quero determinar essa função aqui, ó. Eu chamei de TWE de S, tá? Que é a razão entre a transformada de Laplace do erro e a transformada de Laplace de W. Tá? Para fazer isso, a gente adota a seguinte estratégia. Na verdade, isso aí é resultante do chamado princípio da superposição, né? Quer dizer, se eu quero a função de transferência de W para E, então eu vou fazer esse sinal aqui igual a zero e vou fazer esse sinal aqui igual a zero. Ou seja, eu só vou determinar a contribuição de W para o erro. Vão haver outras contribuições de R para o erro, de V para o erro, mas eu quero isolar a contribuição do distúrbio na atuação para o erro. Tá? Ok? Então, observe que aqui, né, se eu fizer R, né, e V iguais a zero, a saída Y de S, vai ser simplesmente P de S, que multiplica W de S mais U de S. E U de S é C de S vezes E de S. E E de S
Quer dizer, se aqui é zero, né? E de S é menos F de S, aqui também é zero, né? Então vai ser menos F de S vezes Y de S. Então é o que está mostrado aqui nesse próximo slide, tá? A saída é P de S vezes o que está na entrada, né? Da planta, que é U de S mais W de S. Aqui eu tenho U de S, C de S, I de S, e E de S é menos F de S, Y de S. Aqui o S ficou maiúsculo, é minúsculo, né? Então, partindo daqui, ó, eu quero uma relação entre E e W. Então, eu vou eliminar todas as variáveis intermediárias, né? Quem são aqui as variáveis intermediárias? São Y e U. Eu tenho que me livrar dessas variáveis aqui, Y e U, tá? Então, eu vou ter assim, ó, menos F de S, quem é Y? Y é isso aqui, tá? Quem é U? U é isso aqui. Então, eu fico com essa... Agora, observe, essa relação aqui, ó, ela só envolve agora, tá? A variável de saída, que no caso aqui é o erro, né? E a variável de entrada, que é o W. Então, se eu pegar esse termo aqui, ó, e trouxer aqui para o lado esquerdo, tá? Então, aqui no lado direito, vai ficar menos F de S, P de S, que multiplica W de S. E aqui no lado esquerdo eu vou ter exatamente isso aqui, ó, 1 mais C de S, P de S, F de S. Tá? Então, fazendo a relação de E para W, né, eu obtenho a função de transferência, procurada. Tá? Eu posso fazer isso com qualquer uma das funções envolvidas, né? Quer dizer, dos sinais envolvidos. Por exemplo, qual que é a relação de V para U? Tá? A função de transferência de malha fechada de V para U. Como é que esse ruído aqui no sensor ele afeta o controle? Tá? Então, para fazer isso, eu anularia aqui o W e anularia o R. E aí calcularia a função de transferência de malha fechada. Né? Tá? Então, se eu imaginar que eu tenho três variáveis de entrada aqui, ó, R, W e V, e três variáveis de saída, E, U e Y, né, eu posso determinar 9 funções de transferência de malha fechada com essa estratégia. Né? Ok? Muito bem. Vamos passar então para o segundo exercício, tá? Esse exercício, ele também é um exercício de lista, né? Não é o exercício que está sendo solicitado, mas ele vai ajudar vocês em algum momento na resolução do exercício proposto, tá? Observem, aqui eu tenho um sistema um pouquinho mais complicado. Eu tenho um sistema realimentado aqui, tá vendo? Mas eu tenho um sinal aqui que está saindo, olha, um sinal que está chegando aqui, que é o produto de H de S por R de S. Observe aqui eu tenho um distribuidor, tá? Esse distribuidor, então aqui, ó, o R vem para cá, né? E aqui o R multiplica o H e aqui vai aparecer um sinal H de S e R de S, ok? Então a ideia seria, de novo, né? Eu quero obter uma função de transferência de malha fechada, tá? Essa função de transferência de malha fechada é a função de transferência de Y para R, tá? Então eu posso proceder da mesma maneira, né, que eu procedi, tá? No exercício anterior. Eu posso equacionar, quer dizer, construir um conjunto de equações algébricas
e eliminar todas as variáveis intermediárias entre a saída y e a entrada r. Tá? A gente vai fazer isso. Tá? Só para adiantar um pouco, para facilitar no próximo slide, quem que seria y de s? Y de S seria o produto de P de S por essa soma aqui, né? Essa soma aqui, o que que vai ser, tá? Ela vai ser o produto, tá? A soma vai ser H de S e R de S, que está vindo aqui, né? Mais essa saída aqui, né? Essa saída aqui vai ser C de S que multiplica R de S menos Y de S, tá? Então é simples, quer dizer, o procedimento aí é relativamente simples nesse caso, né? O procedimento direto, né? Tá? Então, no próximo slide, a gente tem isso, né? Quem é a saída Y? Aqui eu chamei de método 1, porque a gente vai resolver esse mesmo exercício usando um método um pouco mais, digamos assim, informado, né, a respeito da manipulação de diagramas de blocos, né? Então, lembrem, né? Quem é y de S? É P de S vezes o que está lá naquele somador, né? O resultado do somador, que é H vezes R, né? Tá? H vezes R mais C, que multiplica a diferença de R menos Y, né? Então, eu tenho essa soma aqui. Se eu distribuir a soma, tá? Se eu distribuir a soma, então eu vou ter P vezes H vezes R, aí depois eu vou ter P vezes C vezes R, tá? E depois eu vou ter P vezes C vezes Y, né? Menos P vezes C vezes Y, né? Okay? Aí, bom, eu eliminei todas as variáveis que não são Y e R, tá? E eu vou agrupar agora os termos que envolvem Y e R. Então, eu vou passar esse termo aqui para o lado esquerdo, tá? Aqui no lado direito vai aparecer PH mais PC que multiplica R, né? Ou H mais C que multiplica P que multiplica R, né? Então, a função de transferência de malha fechada, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? O exercício, ele também pede, aqui, ó, defina H de S tal que a função de transferência de malha fechada de R para Y é igual a 1. Por que razão eu gostaria que a função de transferência de malha fechada, né, de R para Y fosse igual a 1, tá? Então, isso aqui teria uma implicação importante, né? Se a função de transferência aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Imagine que eu calcule que eu tome essa função de transferência aqui, ó, né? Então, aqui eu tenho a função de transferência. O que eu obtive há pouco foi exatamente a função de transferência disso aqui, tá? Quer dizer, qual é a implicação de fazer com que essa função de transferência aqui seja igual a 1, né? Isso aqui é bastante interessante. Se isso aqui for igual a 1, significa que a saída, y, né, ela vai seguir a entrada R perfeitamente. Quer dizer, na verdade, y vai ser exatamente igual a R, né? Quer dizer, a transformada de y é igual à transformada de R. Portanto, o sinal y no tempo é igual ao sinal R no tempo, né? Quer dizer, obviamente, isso é uma coisa, quer dizer, em termos práticos, né, impossível de ocorrer, né, porque o sistema ele tem
ele tem inércias, nenhum sistema vai conseguir responder perfeitamente a esse sinal de entrada, né? Mas, se a gente conseguisse fazer isso, seria ótimo, né? Qual é o jeito de fazer isso, né? Qual é o jeito de transformar essa função de transferência, né, numa função de transferência unitária? Se eu conseguisse fazer isso, olha, se eu conseguisse definir h de s como sendo a inversa da planta, né, a função de transferência inversa da planta, então se eu colocar p a menos 1 aqui, né, então p a menos 1 vezes p dá 1, tá? Tá legal? E, e aqui vai aparecer 1 mais, então vai aparecer 1 mais c vezes p, tá? 1 mais c vezes p sobre 1 mais c vezes p dá 1, tá? Então, eu teria o efeito desejado, né? Tá? O problema é que nem sempre dá para fazer isso, quer dizer, algebricamente você consegue, mas fisicamente é difícil de se fazer isso, né? Quer dizer, por exemplo, se a função ela tiver, se a planta, né, ela tiver mais polos do que zeros, então a função inversa aqui, ela vai ter mais zeros do que polos, né? O que eu já não posso realizar fisicamente. Quer dizer, no nosso curso aqui a gente lida com sistemas, né, que a gente chama de sistemas próprios, né? Ou seja, o número de zeros sempre é menor ou igual ao número de polos. Então, se a gente fizer essa inversão aqui, eventualmente eu vou ter uma operação algébrica possível, né, mas fisicamente difícil de realizar. É possível, né, estabelecer aproximações para isso aqui, e aí você vai ter algo aqui aproximadamente igual a 1, né, mas isso é um tópico, digamos, que a gente deixa para um curso mais avançado de controle, né, como realizar essa operação, tá? Como eu mencionei, isso aqui eu chamei de método 1, tá? Existe uma outra maneira de resolver a coisa, tá? Apelando para aquela manipulação dos diagramas de blocos, né? Então, observe, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou tirar isso aqui daqui. Observe. O que a gente fez no método 1 foi equacionar, eliminar as variáveis intermediárias, né? Agora eu posso fazer o seguinte. Usando aquele princípio lá dos deslocamentos, né? Tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia trazer esse sinal aqui para esse somador aqui, ó, tá? Suponha que eu traga esse sinal aqui, ó, tá? Aqui pro somador, tá? Se eu fizer isso, tá? Se eu fizer isso, quer dizer, observe, o que que aparece aqui? Aparece H vezes R, né? E aqui o segundo sinal é C que multiplica R, né? Tá? E menos Y, né? Ok? Então, eu vou mostrar para vocês em seguida que a gente pode obter exatamente o mesmo efeito se a gente fizer esse deslocamento aqui, ó. Qual é o sinal que aparece aqui, né? O sinal que aparece aqui, tá? É H vezes R, tá? Esse primeiro sinal de mais aqui, ó. H vezes R. E qual é o sinal que aparece aqui, tá? O segundo sinal, né? Tá? O segundo sinal vai ser C vezes R, tá? Menos C vezes Y, né? Vocês percebem que isso aqui, o que vai aparecer somando, vai ser C vezes R menos Y? Quer dizer, ou seja, ao fazer esse deslocamento, né? Quer dizer, trazer o bloco H aqui para a entrada do somador e multiplicando a realimentação, porque observem, no começo aqui, ó, a realimentação ela era unitária, tá? Então, se eu deslocar esse bloco para cá, mas multiplicar a realimentação por C, eu não altero, tá, a função de transferência do sistema em malha fechada.
Qual é a vantagem de fazer isso, né? A vantagem de fazer isso é permitir que eu obtenha a função de transferência de malha fechada de uma forma mais simples. Por exemplo, aqui, ó, eu fiquei com um sistema realimentado convencional, tá? Qual é a função de transferência aqui, ó, dessa parte, né? Nessa parte aqui, ó, se eu olhar só para cá, tá? Quer dizer, aqui eu vou ter um sinal de entrada, né? E essa função de transferência aqui vai ser P sobre 1 mais P vezes C, porque eu tenho um sinal de menos aqui, tá vendo? Então, essa parte aqui ela vai virar P sobre 1 mais P vezes C, tá certo? E o que é a entrada para esse bloco aqui agora? A entrada para esse bloco aqui agora é a soma, né, de H por R mais C por R, tá? Então, a entrada é H vezes R mais C, tá? Vezes R, e a saída do bloco agora é Y. E o bloco é representado pela função de transferência P sobre 1 mais P vezes C. Ok? Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. Então, para colocar, né? Na verdade, aqui tem um pequeno errinho, né? Tá? Aqui é H de S, né? H de S foi colocado à frente do somador, tá? E com isso, né, a realimentação precisou ser multiplicada por C de S para preservar a soma original na entrada de P. Ok? Então, do bloco com realimentação, que é esse bloco aqui, né? Ele é... Então, observe, eu estou chamando de X o que entra nesse bloco aqui, ó, tá? O que é que entra nesse bloco? É um sinal X que é a soma de H vezes R mais C vezes R, né? Tá? Então, a entrada é aquela soma lá, né? Tá? E a saída é Y, né? E aí, nesse caso, né, a função de transferência de malha fechada, se eu substituir agora x por isso aqui, né? Eu deixo embaixo aqui só o R, né? E eu vou multiplicar, então, P por H mais C. Então, observe que a gente obteve exatamente a mesma função de transferência sem precisar recorrer a muitas somas e produtos, né? Então, esse é um método, digamos assim, quando a gente adquire um pouco mais de experiência na álgebra de diagramas de blocos, né? A gente consegue executar essas operações de uma maneira mais imediata, né? Tá? No caso do exercício que vocês vão ter que entregar na sexta-feira, você pode fazer a coisa pelos dois métodos, né? Quer dizer, o método mais algébrico e o outro método mais gráfico, né? Tá? Tá legal? Vamos ver um terceiro exercício, um exercício um pouco mais complicado nessa mesma linha, né? Tá? Esse é um exercício que eu tirei de um livro de controle, né? Esse livro é bem interessante, depois eu posso passar a referência para vocês. Eu acho que ele não está na nossa lista na nossa bibliografia básica do curso. Ele é um livro um pouco mais avançado, mas tem coisas bem interessantes na linha de controle clássico, tá? Eu quero determinar agora a função de transferência de um sistema bem mais complicado, parece ser mais complicado, tá? De novo, tá? Eu quero determinar a função de transferência de y para r, tá? Ok? E eu posso usar aquele método 1. O método 1 vai dizer assim, bom, y, o que é y? É G3, né? Observem, aqui eu estou omitindo o argumento S para que a figura não fique muito grande.
E a seguir também eu vou omitir esse argumento S para simplificar a nossa notação, tá? Então, quem é Y? Y de S é G3 de S que multiplica essa diferença aqui. Quem é essa diferença? É G2 que multiplica essa soma que aparece aqui, menos F2 que multiplica Y, né? Quem são esses sinais que aparecem aqui? Bom, o primeiro sinal no exercício anterior é H vezes R, e aqui eu vou ter G1, tá? G1 que multiplica R, mais o sinal que aparece aqui, que por sua vez depende de F1 e de F3. É fácil. O equacionamento não é complicado, mas ele é laborioso, dá bastante trabalho para você operar com isso, tá? Eu vou usar aquele método 2 lá dos deslocamentos, né? Tá? Vocês vão ver que tem alguma simplificação envolvida aqui na nossa obtenção da função de transferência, tá? Ok? Eu vou aumentar aqui um pouco a figura para mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. O que eu tenho aqui nessa parte do diagrama, tá? Essa parte aqui do diagrama eu posso substituir por um bloco, tá? Isso aqui é um sistema realimentado, né? Tá? Esse sistema realimentado, qual é a função de transferência dele? É G3 sobre 1 mais, né? Por que mais? Porque aqui eu tenho menos, né? Então, G3 sobre 1 mais G3 vezes F2. Então, essa primeira parte do diagrama é determinada por isso, tá? Em seguida, eu tenho a associação série desse bloco G2 com esse aqui. Então, esse aqui é simples, tá certo? Ok? Então, aqui vai resultar esse bloco aqui, ó. Tá? Esse bloco aqui, o que é que ele vai ser? G2 vezes G3 dividido por 1 mais G3 vezes F2. Tá? Então, eu tenho um bloco equivalente aqui. Ok? No mesmo espírito, né, eu tenho uma segunda realimentação aqui, ó, tá? Observem que aqui, ó, eu tenho uma segunda realimentação, tá? Observe, eu vou ignorar esse sinal aqui de baixo, eu vou obter a função de transferência para esse bloco aqui, ó, tá? Qual é a função de transferência desse bloco aqui? Observem que aqui é mais, tá vendo? Então, a função de transferência desse bloco vai ser G1 sobre 1 menos, né? Porque aqui é mais, G1 que multiplica F1. Então, eu posso substituir esse bloco aqui por G1 F1, tá? E aí eu ainda tenho que tratar essa realimentação aqui, tá vendo? Esse sinal, né? Eu vou tratar ele da mesma maneira que eu tratei no caso anterior, tá? Ok? Então, com isso em mente, né? Tá? Eu posso obter assim, ó. Aquela função de transferência do bloco mais à esquerda, mais à direita, desculpe, essa aqui, né? Tá? Ela é G3 sobre 1 mais G3 F2. Quando eu associar em série a função com G2, né? Aqui, ó. Esse segundo bloco aqui, então, vai ser G2 que multiplica a função de transferência aqui, né? Tá? Então, G3 sobre 1 mais G3 F2. Tá? Essa realimentação que aparece aqui, ó, é G1 sobre 1 menos G1 F1. Ela está mostrada aqui. Tá certo? Tá legal? E aí eu teria um diagrama resultante que é assim, ó.
eu teria aqui um bloquinho, tá? Aqui eu teria um segundo bloquinho, e aqui eu tenho uma realimentação com F3, tá? Se vocês analisarem o exercício 2, esse exercício aqui, ó, é exatamente a situação que eu tenho aqui, ó. Aqui é equivalente àquele produto de G2, G3 sobre 1 mais G3, G3F1, né? Aqui eu tenho aquele bloquinho com realimentação positiva e está vindo aqui, ó, um sinal que está sendo somado aqui. E aqui na realimentação eu tenho o F3. Tá vendo? Então aqui eu tenho esse filtro aqui H. Aqui eu tenho um bloco, que seria o equivalente ao CGS, né? Aqui eu tenho um bloco, esse bloco maior aqui, ó, equivalente ao PGS. E em vez da realimentação ser unitária, eu tenho agora uma realimentação valendo F3, tá certo? Como é que eu faço então? Eu posso usar o mesmo procedimento. Eu vou trazer esse sinal aqui para a entrada aqui do somador, tá? Mas se eu trouxer esse sinal aqui para a entrada do somador, então eu tenho que multiplicar a realimentação pela função de transferência desse bloco aqui, tá? É o que a gente chamou de B aqui no caso, né? Tá? Tá legal? Então, o diagrama resultante ele ficaria assim. Eu teria o A, certo? Que é essa função aqui, tá? Aqui eu teria o B, que multiplica a função de transferência na realimentação, tá? Aqui é o B, né? Que multiplica F3, tá certo? E aqui na entrada, o que que vai aparecer na entrada do sistema, tá? Na entrada do sistema vai aparecer H vezes R mais o produto desse bloco aqui, ó, que multiplica R, tá? Então, tá vendo? O sinal que aparece na entrada, né, vai ser H mais o valor do B e essa soma aqui eu multiplico por R. Então, esse é o diagrama equivalente, né? Tá? Qual é a função de transferência de malha fechada agora? Tá? A função de transferência de malha fechada agora vai ser, tá? Vou pegar só isso aqui, ó, tá? Vai ser essa função aqui, tá vendo? Sobre 1 menos, né? Porque aqui é mais, tá vendo? 1 menos, né? A, que multiplica B vezes F3, né? B vezes F3, então aqui eu tenho B, tá vendo? E aqui eu tenho F3. E a entrada é X, né? Mas se... Então, na verdade seria Y sobre esse X aqui, né? Isso aqui, né? Corresponde a Y dividido por X. Se eu quero a relação de Y por R, basta que eu multiplique, né, a função de transferência por H mais G1 sobre 1 menos G1H1. Tá vendo? E se eu simplificar isso aqui, né, fizer as simplificações possíveis, né, eu vou ter a função de transferência que eu deixei mais ou menos indicado, né? Vocês podem agora tentar obter qual seria a função de transferência do sistema em malha fechada, né? Então, resumindo, né? Eu posso simplificar diagramas de blocos, né? Utilizando um método que a gente chama de método direto, né? Que é eliminando as variáveis intermediárias até restar com uma função que envolve apenas a variável de entrada e a variável de saída desejada, ou eu posso operar com diagramas de blocos, né? Tá? Fazer deslocamento dos blocos, tá? Para permitir esse tipo de coisa. Então, eu vou relembrar então agora o nosso exercício 1, o exercício que foi proposto, né?
O exercício que foi proposto é esse exercício aqui, ó, tá? Vocês podem resolver utilizando o método 1 ou podem resolver através do deslocamento de blocos, tá? Lembrem que ao fazer o deslocamento vocês têm que manter exatamente o mesmo resultado geral, né? Tá? Vocês podem deslocar blocos livremente desde que vocês compensem o deslocamento através de produtos e divisões pelos elementos que estão presentes aqui, tá? Ok? Muito bem. Aí eu queria comentar um outro exercício. Aqui. Na sequência, né? Nós temos um exercício adicional que tem a ver com resposta em frequência, tá? Então, nesse exercício 4 aqui, eu vou colocar um pouco maior para facilitar a leitura, tá? Então, aqui eu tenho os diagramas de magnitude, tá? Na verdade, de duas funções de transferência, tá? O diagrama de magnitude do controlador, CDS, ele é representado por essa linha tracejada aqui, tá vendo? Essa linha tracejada é uma linha que tem uma inclinação de menos 20 dB por década, tá? Então, o controlador ele é bem simples, né? Tá? E o diagrama de magnitude da planta é dado por isso aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Ela tem uma frequência de corte aqui em 10, né? Observem aqui. Aqui eu tenho a frequência em radianos por segundo e aqui eu tenho o módulo, né? Então, para a planta começa assim, a linha contínua, né? Ela tem um valor DC igual a zero, quer dizer, o valor da função de transferência na frequência zero é zero. Aí ela segue com zero até encontrar essa frequência de corte aqui, 10. Quando ela encontra essa frequência de corte, tá? A queda vai passar a ser de menos 20 dB por década. Como eu tenho uma queda, tá? Então significa que essa frequência de corte aqui de 10, ela corresponde a um polo, tá? Se a inclinação aqui fosse 20, eu teria um zero, né? Tá? Uma inclinação de 20 aqui corresponderia a um zero. Tá? Então, aqui ó, eu tenho 10 radianos por segundo, a magnitude é zero, e aqui ela passa a cair com menos 20 dB por década, né? Tá? Então, por exemplo, a magnitude, tá? Na frequência 100, que seria a próxima frequência aqui, seria menos 40, né? Tá? As assíntotas do controlador, tá vendo? E da planta, elas coincidem aqui na frequência de corte 10, tá? E é dito, tá? É dito que os polos do controlador e da planta possuem partes reais menores ou iguais a zero, tá? Por que isso é importante? Porque sendo assim, né, a fase do controlador e a fase da planta, elas vão depender unicamente dessa característica aqui de magnitude, tá? Ok? Mais tarde, quando a gente estiver tratando de controle via resposta em frequência, isso aí vai ficar um pouco mais claro. O que é que eu quero aqui? Ó? Eu quero obter a função de transferência de malha fechada. É dito que o sistema ele tem realimentação unitária, né? Tá? Okay? Eu quero, na verdade, obter essa função, a função de transferência de malha fechada do sistema. Tá? Para fazer isso, bom, eu sei como é a função de transferência de malha fechada do sistema. Tá? Eu sei que a função de transferência de malha fechada do sistema, se a realimentação é unitária, e eu tenho o controlador em série com a planta, a função de transferência de malha fechada vai ser CDS PDS sobre 1 mais CDS PDS. Mas eu preciso descobrir quem é C e quem é P. Tá? Eu descubro isso olhando para o diagrama.
tá? Então, olha aqui o diagrama, né? Observem que na frequência aqui, ó, essa primeira frequência é 0,1, né? A segunda frequência aqui, a próxima década vai começar em 1, aí eu tenho uma década aqui em 10, uma década aqui em 100, né? Então, observem aqui, ó, eu tenho uma inclinação de menos 20 dB por década, tá? Tá legal? Aqui é 0,1. Se aqui, quanto é que seria, né? A magnitude aqui em 0,01, certo? A magnitude aqui em 0,01, se aqui é 40, né? E de 0,01 eu passei para 40 em 0,1, então a magnitude aqui em 0,01 é 60, né? 60 dB, tá? Ok? Tá legal? Então, o que é que isso aqui indica? O que é que a linha tracejada aqui indica? Indica que o controlador ele tem um polo na origem, tá? Um polo na origem e na frequência 0,1, tá? Na frequência 0,1, a magnitude vale 40, certo? Se eu não tivesse nenhum ganho, tá? Se eu não tivesse nenhum ganho envolvido, nessa frequência aqui, na frequência 0,1, tá? A magnitude deveria ser de 20, né? Porque qual é a magnitude de um polo simples na frequência de 0,1? É menos 20 log de 0,1. Menos 20 log de 0,1 é 20, mas aqui eu tenho 40. Então significa que o módulo aqui da função de transferência do controlador, tá? Ele sofreu um ganho de 20 dB. 20 dB em valores absolutos, né? Corresponde a um ganho de 10. Então, o nosso controlador, ele vai ser um controlador assim, ó, 10 sobre S, tá? Ok? 10 sobre S. Para a planta, tá? Como é que a gente determina a função de transferência da planta? A função de transferência da planta ela é determinada por um argumento similar aqui, ó. Vamos voltar para a tela maior, tá? Aqui, olha, eu tenho o valor DC é zero, significa que o ganho da planta, tá? O ganho DC da planta, ele é unitário, tá? O ganho DC da planta é unitário. E aqui eu tenho uma frequência de corte em 10, tá? Depois a queda de 20 dB por década. Significa que essa frequência aqui de corte corresponde à frequência de corte de um polo, tá? Que está em menos 10, tá certo? Tá legal? Então, observem. Aqui eu cometi um pequeno errinho. Na verdade, o polo ele está em menos 10, né? Então aqui seria menos 10, tá certo? Tá legal? Que corresponde à frequência de corte de 10. Portanto, a função de transferência da planta vai ser 10 sobre S mais 10. Tá? Observem que se eu fizer S igual a zero, o ganho aqui ele é unitário, né? Como é representado no caso aqui do diagrama. Né? Okay? Muito bem. Qual seria então a função de transferência de malha fechada do sistema? Tá? Então eu vou fazer C de S, P de S, então 100 vezes, né? 100 dividido por S, S mais 10. Esse é o ganho no caminho direto entre a referência e a saída, sobre 1 mais C de S, P de S. Se vocês simplificarem a expressão, vocês vão ficar com uma função de transferência 100 sobre S ao quadrado mais 10S mais 100, que corresponde à função de transferência de um sistema de segunda ordem, né? Na forma que a gente chama de forma padrão. Né? Essa forma padrão,
Aqui, ó, aqui aparece o ômega n ao quadrado, tá vendo? Aqui aparece o ômega n ao quadrado também, né? Observe que o ganho DC em S igual a zero também vale 1, tá? E esse fator aqui, ó, que multiplica S, corresponde a esse produto aqui, ó, 2xi ômega n, tá? Xi aqui, no caso, é o fator de amortecimento e ômega n é a frequência natural. Então, eu tenho um sistema de segunda ordem cuja a frequência natural é de 10 radianos por segundo e o fator de amortecimento, portanto, né, é meio, né? Tá? Então, o fator de amortecimento vai ser 10 que multiplica 10 dividido por 20, né? Então, o fator de amortecimento é meio, tá? Eu posso, em função disso, né, determinar uma série de parâmetros relacionados à resposta transitória do sistema, tá? A resposta é oscilatória, né? Por que a resposta é oscilatória? Porque o fator de amortecimento é menor do que 1, tá? A sobrelevação só depende, né, do fator de amortecimento do sistema, que no caso aqui é meio, tá? Okay? Para esse valor de meio, eu tenho uma sobrelevação de 16,3%, ou seja, se na entrada desse sistema que tiver um degrau unitário, tá? A sobrelevação, quer dizer, a ultrapassagem máxima do sistema vai ser de 16%, né? Tá? Ok? Então a resposta atinge 1,16, né? No máximo, né? E o tempo de acomodação, que é o tempo que o sistema leva, né, para chegar numa faixa de 2% do valor final, é aproximadamente 4 que multiplica xi ômega n, tá? Então, xi vale meio, ômega n vale 5, 4 ômega n vale 10, né? Tá? Então, aqui eu vou ter 4 dividido por 5, né? Então, isso aqui corresponde a 0,8 segundos, né? Tá? Ok? Então, observem que a gente partiu dos diagramas de malha aberta, né? Do controlador da planta, determinou a função de transferência de malha fechada e, a partir daí, a gente pode caracterizar o tipo de resposta que a gente vai poder obter com esse tipo de sistema, né? Tá? Esse controlador é um controlador do tipo integral, tá? Integral puro, né? Com ganho. A planta é um sistema de primeira ordem, né? Tá? Ok? Interessante notar aqui, né? Que essa planta ela segue um degrau sem erro nenhum, né? Porque o ganho DC vale 1 e a constante de tempo dessa planta aqui, né? É de 0,1. O polo está em 10, né? Se eu dividir por 10, então vou ficar aqui com a constante de tempo tal S mais 1, né? Então essa constante de tempo aqui vale 0,1 segundo, tá? Ou seja, o sistema ele vai responder, ele vai se acomodar com 4 constantes de tempo, ou seja, a planta ela vai seguir a referência 1 depois de 0,4 segundos aproximadamente, né? Tá? Esse exercício aqui, né, ele tem a ver, vou carregar aqui com a apresentação do Matheus, da lista do Matheus, ele tem a ver com esse exercício aqui, né? Então, estava comentando no início, aqui é dado o diagrama de magnitude, tá? Diagrama assintótico, o diagrama real é esse diagrama aqui, né? Tá? Aí nesse exercício se pede para determinar f de S, tá? Que é a função de transferência de malha fechada, tá? Para determinar f de S, tá? Bom, eu posso determinar f de S assim, olha, aqui eu tenho o ganho DC, ele vale 20. Aqui eu devo ter o quê? Eu tenho um crescimento aqui de 20 dB por década, né?
Então aqui eu devo ter um zero, né? Depois é que a resposta ela fica plana, então significa que eu encontrei um polo, depois eu encontrei um outro polo, né? Então vocês não devem ter muitas dificuldades para determinar quem é a função aqui, né? Tá? Aí, em função disso, né, se vocês tiverem f, vocês podem fazer as contas de trás para frente para determinar quem é g, né? E isso aqui depende isso aqui é uma propriedade fundamental, né, da resposta em frequência, né? É dado um sinal de entrada. Se vocês conhecerem, né, a função de transferência do sistema, vocês podem determinar quem é a saída y, né? A saída y vai ser a função que se determinou multiplicada pela transformada de Laplace desse sinal aqui de entrada. Tá? Tem várias maneiras de se fazer esse exercício. Tá ok? Ok? Bom, vocês têm alguma dúvida a respeito do que foi discutido? Então, estou aberto aí a questões e discussões. Se vocês precisarem que eu repasse, né, algum material aqui que eu apresentei, também estou à disposição. Tá? Algum comentário? Alguma dúvida? Algum comentário sobre os exercícios? Dúvidas sobre a resolução? Bom, se vocês não tiverem nenhum comentário adicional, eu relembro, tá? Se vocês prepararem algum tipo de material que vocês queiram discutir, eu posso habilitar aqui um mecanismo em que você pode apresentar em tempo real, né, documentos PDF, documentos em Word, qualquer tipo de documento que seja necessário para a gente estabelecer algum tipo de discussão, tá? Então, caso não haja nenhum comentário, então acho que a gente pode encerrar a reunião aqui mesmo, né? Lembrando que essa reunião ela foi gravada e ela vai estar disponível daqui a algum tempo lá na nossa página do Moodle, né? Então lembro mais uma vez que na sexta-feira agora vocês têm uma atividade para entregar, né? Tá? E caso surjam dúvidas que vocês queiram discutir, envie um e-mail para mim. Como eu mencionei, eu reservei as manhãs das 10 ao meio-dia para tirar dúvidas, né? Então, se vocês quiserem apresentar alguma coisa, discutir alguma coisa relacionada aos exercícios ou ao curso, vocês podem enviar um e-mail que a gente se encontra aqui a partir das 10. Vamos fazer isso na terça, tá? Na quinta e na sexta. Na quarta a gente tem uma reunião programada para cá, tá? Ok? Então é isso. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, podem se sentir à vontade aí para deixar a sala, tá? É isso.